O Armazém de Quinquilharias e Utopias, além de publicar os livros, né, esses trabalhos, também publica fanzines. Sim. Isso foi, aliás, antes mesmo da criação do Armazém de Quinquilharias e Utopias, você foi um provocador, né, o idealizador e coordenador do fanzine Alfarrábios. Conta um pouquinho sobre, né, esse movimento do Alfarrábios e, primeiramente, sobre o fanzine. Por que publicar fanzines? Fanzine é uma paixão que vem desde a pré-adolescência, né? Porque eu vivi essa turbulência no Brasil. Na verdade foi no mundo, mas eu vou sempre me referir ao Brasil até pelas particularidades, né, do que a gente viveu nessa época. Com 9 anos acontece aquele presente, aquele mimo que foi dado para a gente, quer dizer, foi imposto para a gente, que foi a ditadura militar. Bem, eu com 9 anos não entendia lá muita coisa, né? Eu só sabia que onde eu morava, Maringá, a rua ficou, porque era perto do palácio, né? Niterói tinha o palácio, porque tinha o governo. Isso só veio mudar, acho que foi em 1974, se não me engano, que veio a fusão, né? Então Niterói passou a ser município. Bem, eu morava na rua do palácio. Então, quando veio o golpe, o que acontece? A rua que eu morava ficou toda fechada, era caminhão de exército para tudo que é lado, tanque de guerra, diziam que tinha atirador de elite no alto lá dos prédios, nos terraços, porque aquilo virou área de segurança nacional. Pô, para um garoto de 9 anos, o que mais que você quer senão uma rua livre para você ficar batendo bola, andando de bicicleta, brincando com os amigos, né? Mas a gente escutava essa história, mas com 9 anos a gente não entendia muito bem o que era isso. Eu entendia que tinha uma rua livre, para a gente fazer o que bem entendesse naquela rua. Aí, bem, a gente foi crescendo, né? E quando eu começo a me entender como uma possibilidade de existência, né? De ser humano, de algo um pouco mais concreto, aí já com 12 anos, 11, 12 anos, é quando começa todo aquele movimento, que aí foi o mundial, né? Teve os beatniks, depois veio, em decorrência do beatnik, veio o movimento hippie, e o movimento beatnik eu não tinha idade para, mas eu já peguei o movimento hippie, e isso falando sempre dentro de um contexto de Brasil, onde era uma ditadura, onde vivia-se uma ditadura. Quando se fala em viver uma ditadura, fala-se em viver censuras, e etc., perseguições, etc., etc., etc. E então, eu começo a me entender como partícipe de mundo dentro desse escopo, dentro dessa natureza de coisas. E aí vem o movimento hippie. Poxa, eu não tinha idade para ser guerrilheiro. E também não tinha idade para estar prestando vestibular para a faculdade, como meu irmão, por exemplo. Meu irmão Luiz, Então, apeteceu-me a ideologia hippie, a filosofia hippie, a vivência do hippie. E aí veio o rock, a Tropicália, ainda tinha aquela coisinha lá também, né, de Jovem Guarda, que não era a minha praia. Mas teve Bossa Nova, teve vários movimentos, e neste momento da história do Brasil foi um momento meio paradoxal, né? Porque exatamente aquilo que proibia todo esse tipo de coisa foi quando essas coisas mais aconteceram. Né? Então tinha até os festivais, né, da canção lá, daquela televisão lá. E todos esses movimentos, né, quando vem Caetano, Gil, Bethânia, Gal, Mutantes, Chico Buarque, enfim, todos esse pessoal. E tinha isso também na área teatral. Aí eu ingressei já com 15 anos, eu já vou para o teatro independente. Cheguei a participar de um grupo de teatro independente aqui em Niterói, que era o Grupo Decisão de Teatro Experimental, e fomos até São Paulo representando Niterói no concurso nacional e internacional de teatro independente, lá de São José do Rio Preto, em São Paulo, e depois participamos aqui em Niterói também, no Festival de Teatro, aí foi o primeiro nacional de Niterói, de teatro independente. Participei junto à FETIES, Federação de Teatro Independente do Estado do Rio de Janeiro, aí já mexendo com
também com produção, né, de peças, trazendo para eventos, né, para Niterói. E, bem, então teve esse monte de coisa e mais uma vez eu esqueci a pergunta. Fanzine. O fanzine, sim. O fanzine era um instrumento da época, era um veículo da época, né, em que várias coisas levaram ao fanzine. Uma delas é como que aquele escritor lá da época, aquele autor, o quadrinista, né, como é que essa pessoa conseguiria ter o seu trabalho publicado por uma editora, considerando-se vários fatores que dificultam a publicação, a saber, o fator econômico. Aí, se não é o fator econômico, você teria que apresentar o seu trabalho para uma editora, aí, tanto, né, gravadora, editora, você teria que apresentar esse trabalho a eles, para que, se eles aprovassem o seu trabalho, poder publicar. Mas para poder publicar e você chegar a esse ponto, seria meio complicado de você não subverter a sua própria obra, de você não se autocensurar, porque você corria vários riscos. Um é de você mandar, por mais que a editora pudesse adorar a sua obra, mas de repente não querer publicar porque correria o risco da censura, da perseguição. E outra é você, se está mandando, você quer ser editado, você quer ser publicado. Então, de repente, pode acontecer a autocensura. Então, a maioria, bom, e o resto das coisas é porque acreditávamos em coisas diferentes, acreditávamos num meio de produção diferenciado, que isso para mim é o fundamental. Alternativa e diferenciada, onde o próprio autor construía o seu livro. Né? Construía o seu livro. E então era nesse formato, né? A princípio era muito com colagem, e o resto era mimeografado, ou você usava lá com a máquina de escrever, e depois você pegava, montava o seu livro, o seu fanzine, né? Tipo revista, e aí você tirava cópias, xerox, né? Xerocava aquilo tudo, para poder ter mais e saía vendendo em locais públicos, nas praças, na rua. Então, todo esse diferencial, quer dizer, se traz uma maneira diferenciada de produção, que é um livro do próprio autor, e a maneira diferenciada no sentido do preço também, e de tirar aquilo que era e ainda é, né, uma imposição mercadológica, e o outro que é o contato direto do autor da obra com o público. E normalmente não tinha essa relação de venda, né? Era aquela contribuição voluntária, né? Sim. A pessoa dava o que queria dar, ou às vezes até não dava nada, e as pessoas assim, ainda assim, davam os fanzines. Então, vem desde lá. Aí você perguntou da história do Alfarrábio. O Alfarrábios, ele, né, foi lançado antes mesmo, né, da criação do armazém. Mas ele, quando você cria o Armazém de Quinquilharias e Utopias, você também dá continuidade à produção de fanzines com outros, né, não só o Alfarrábio, com outros. E diferentemente do livro, como você falou, né, um livro você contrata uma gráfica, né, você faz contato com uma gráfica e encaminha o trabalho para que eles possam fazer essa impressão. O fanzine, como o Alfarrábios e os outros que você criou, mesmo pós o Armazém de Quinquilharias, né, a criação do Armazém de Quinquilharias e Utopias, ele é todo feito no próprio armazém. Sim. Ele é impresso no armazém, ele é encadernado, digamos assim, ele é todo produzido, além do trabalho seu de reunir, né, os textos, os artigos, de imprimir, de diagramar, de fazer a capa, de fazer toda a parte artística, de editoração e impressão, ele também passa, né, a ser encadernado também pelo armazém. Isso. Ele é todo produzido pelo armazém, sem qualquer tipo de Ele é início, terceiros. meio e fim. Sim. Início, meio e fim.
A única coisa que ele não é início é na questão do conteúdo, porque o conteúdo é de quem participa do Alfarrábio, né? Fala um pouquinho desses fanzines que você vem. O Alfarrábio foi uma provocação sua, uma Sim, idealização sim, sua, sim. mas depois você também produziu outros fanzines seu, com convidados, Aham. e outros, né, com autores que te procuraram. Então, aí a questão do Alfarrábio, né, que realmente é uma provocação, né, no Alfarrábio, como eu já falei várias vezes, eu sou apenas um operário desse fanzine. Publiquei 2 textos meus, né, só no primeiro e segundo número do Alfarrábio, né, já está no 12º, né. Então, do segundo para cá, eu não publiquei mais absolutamente nada e me coloquei só como operário, para não ficar com excesso de eu dentro do fanzine. Então, ele vem com uma provocação, mais uma vez, né, por essa minha identificação com os fanzines, por acreditar na questão do fanzine, por saber da importância que tem um fanzine como diferencial, inclusive. E a provocação naquele período lá, né, que veio das manifestações, né, e de criar esse veículo que pudesse atender a essa demanda de pessoas que eu sempre digo, né, que são autores que têm a mesma fome que eu, que nós temos uma fome comum, uma fome igual. E essa fome igual é o fato de não sermos autores reconhecidos, renomados, e que nem têm o interesse dele. Eu achei muito bom quando a Wanda Monteiro disse aqui que ela não quer ser conhecida, ela quer ser reconhecida naquilo que escreve. Essa é a diferença fundamental. Então ela não quer ser famosa, mas ela quer que aquilo que ela escreve e que chega até as pessoas, que aquilo tenha o reconhecimento. Perfeito, acho fundamental essa colocação da Wanda Monteiro. Então, foi criar esse veículo para dar oportunidade a essas pessoas de terem um local para publicar sem a necessidade do pagamento, embora para o início do Alfarrábio foram 10 pessoas, que cada um deu uma quantia pequena em dinheiro, para que se pudesse produzir o primeiro. E a relação era, o projeto era, com a venda do primeiro, o dinheiro arrecadado faz o segundo. O valor do Alfarrábio é um valor simbólico que custeia tão somente, unicamente, o custo, a saber, papel e toner. Não entra mais nada no custo disso aí. Bem, então, tem sido assim desde a fundação. Aqueles pagaram, né, dos 10 cada um pagou um valor X, que foi o combinado, foi o tratado, fizemos o primeiro, daí com a venda vem financiando os outros. E esses outros, as pessoas que participam não desembolsam mais absolutamente nada. Com a venda, que é aquele valor simbólico de R$5, é o suficiente para cobrir, quando vende, né? É o suficiente para cobrir o número seguinte. Então ninguém precisa contribuir com valor algum para. Sendo que existe, você falou muito bem no lançamento do Alfarrábio 11, comemorativo de 2 anos, você fez a anamnese do Alfarrábio, dizendo de todo o processo de criação, onde fundamentalmente, né, é um veículo de ativismo cultural, onde as pessoas que participam teriam por compromisso, não por obrigatoriedade, mas por compromisso, bem claro, era participar de um veículo que seria lançado em praça pública, ou então não teria razão de ser, lançado em locais públicos, lançado em locais públicos, com a presença dos participantes, para que cada um apresentasse, lesse o seu trabalho, falasse do seu trabalho, e, se fosse a necessidade, se surgisse a necessidade, poder abrir para o debate para o público que estaria ali presente. E que cada um pegasse também para vender o trabalho a partir do momento que ele é autor dentro do que era o coletivo. E marcar essa diferença, né? E chegar àquilo que é a pretensão do Alfarrábio, como eu já falei isso várias vezes.
a grande pretensão do pequenino Al-Farabi é poder, a questão do lançamento público, né, em locais públicos, é poder congregar o maior número de pessoas em torno de uma ideia comum. E qual é essa ideia comum? Cultura e educação. O Al-Farabi começa, como você falou, né, há 2 anos, com um grupo de pessoas, né, um grupo de 10 pessoas, e ele, na sua comemoração de 2 anos, ele tem 26 participantes. 26 participantes. Né, o Al-Farabi, ao longo desses 2 anos, ele foi adquirindo, né, uma dimensão onde também não só artistas, escritores ou simplesmente apreciadores, né, de uma literatura, de algum trabalho artístico de Niterói, né, pessoas de Niterói, pessoas do Rio, mas ganhou, né, ganhou outros espaços, pessoas de São Paulo, Recife, alguns tivemos a convite de um dos participantes, né, o Thiago de Barros, teve também Espanha, né? Teve da Espanha, da Argentina, Japão e teve a cubana, né? Sim, uma pessoa que ao participar do lançamento de estava, né, uma cubana, estava no Brasil, e o Paulo fez esse contato para que ela pudesse também, se fosse do seu interesse, publicar no Al-Farabi. E ela aceitou o convite, né? Participou, se não me engano, de 3. Acho que sim. E além do Al-Farabi, né, o Al-Farabi tem um grupo de pessoas, mas você lançou outros fanzines, como eu falei, né? Fanzines que são de um único autor, sim. Mas também o seu, onde você convida pessoas. Fanzines autorais, né? Então, essa questão aí que eu acho muito interessante é o seguinte: nós vivemos num país onde tem 32 milhões de pessoas que são ou analfabetos ou alfabetos funcionais. E isso é terrível. Isso é terrível. E as dificuldades, né, também, com desemprego, crise econômica, e toda essa dificuldade que a gente já falou de o que é produzir um livro. Né? E eu acredito e sinto falta, né? Eu acho que o Brasil tem uma necessidade premente de conteúdo, de literatura. Então, o Armazém de Quinquilharias Utopia abre essa possibilidade, oferece essa oportunidade das pessoas publicarem os seus livros no formato fanzine, no formato revista, né? Aquele formato de livreto com 2 gramas. Que é uma relação, o custo é muito baixo. A qualidade, eu vou ficar extremamente à vontade para dizer, até porque é o que todos dizem, né? Sim. A qualidade é altamente profissional, a qualidade é excelente, o trabalho, o cuidado, né, em todos os sentidos, o trabalho desses fanzines. Bom, primeiro que é uma impressora laser, eu nunca uso o toner que já está findando, para não ter aquele problema das falhas, o papel, ou o reciclado, ou o papel pólen 90 gramas, a capa é uma capa com papel 160 gramas. Né? Então, tem tudo isso que vai contribuir para um resultado de alta qualidade. E aí, no mais, é o produto, é o conteúdo do próprio autor. Então, esses são os fanzines autorais que não estariam circulando, não estariam chegando ao público se não fosse através desse formato. Porque as pessoas podem até ter condições, não sei das condições de cada um. Mas a partir do momento que eles optam por essa forma, né, por esse resultado, né, dessa mídia, eles estão entendendo que está sendo muito mais interessante fazer assim, porque atinge mais público, do que fazer um livro onde não vai sair por menos de R$2.000. Ele é mais acessível. O fanzine, ele tem a mesma qualidade, sim, em termos, né, do conteúdo, da produção dele, a produção, sim, que você tem, né, o seu trabalho, a qualidade do seu trabalho, seja no livro, seja no fanzine, é a mesma.
cuidado que você tem, mas ele se torna, por ser todo artesanal, ser todo feito pelo próprio armazém, né, um grampo, né, o corte é feito pelo armazém, ele se torna também mais acessível não só ao autor quanto ao público. para o público. Você teria algum fanzine para mostrar? Tenho, mas vou ter que pegar de novo, mas deixa eu só uma sequência aqui, que tem algumas coisas aí interessantes para serem faladas, né? Com relação a esses fanzines autorais, né? Que foi 1, 2, 3, 4, 5, 6 fanzines autorais já feitos aqui, né, pelo armazém. Essa parte que você está colocando aí, essa parte é exatamente a parte quinquilharias do armazém, que é a parte imprimir, depois ir lá, montar, dobrar, quer dizer, grampear, dobrar, depois vai ali no processo totalmente artesanal, né? Embora seja uma refiladora, guilhotina, né, para fazer o quadro do papel, que já é um pouco mais avançadozinho, mas ainda é totalmente braçal o trabalho. Então, aí, isso tudo é parte das quinquilharias. Essa produção aqui interna para poder entregar o produto na mão da pessoa com a melhor qualidade possível. Né? E normalmente também, aí, fanzine, por exemplo, não cobra criação de capa. Né? É uma coisa muito mais imediata, por isso o custo também é muito menor. Né? Ganha todo mundo, ganho eu, ganha o autor e ganha o leitor. O público também ganha, porque está recebendo uma produção de excelente qualidade, com um produto que aí vai do autor, né? Que evidentemente o autor está oferecendo aquele conteúdo que é o melhor que ele tem. E essa relação, de novo, né? É uma relação direta do autor com o público, porque a venda é pessoal. Sim. Né? Então isso aí também é de grande importância para o leitor, porque possibilita várias coisas, possibilita um bate-papo, possibilita ele, depois de ler, ele poder ter um contato com o autor, porque, né, não está distante, mesmo que ele tenha sido vendido numa escola, e você não vai ter o contato com o aluno, mas você vai ter o contato com a pessoa que possibilitou a sua entrada na escola para apresentar aquele produto. E você, inclusive, isso me fez lembrar que você, inclusive, foi procurado por uma pessoa para publicar um fanzine com trabalhos de alunos, né? Foi uma experiência muito interessante, né? Uma pessoa trabalho de alunos. Que dentre no momento do seu trabalho, né, pedagógico, reúne o trabalho dos alunos para publicar para eles, né? Foi tem esse lado também que é muito vai falando, rico. Eu vou pegar aqui o fanzine. O seu fanzine com convidados recebeu o nome de Epitáfio, não foi? Epitáfio. O Epitáfio tem aquelas historinhas engraçadas, curiosas, né? Segundo diz você, coisas de Paulo de Carvalho. Que, aliás, você poderia falar um pouquinho sobre isso, porque também é uma marca sua, esses títulos. Né? Títulos como não são títulos comuns, pelo contrário, né? Epitáfio, Cantábile, Kyrie. E eu ainda vou dizer o próximo. Que isso vai acabar vendo no livro. Eu vou dizer mais. Bem, Epitáfio, esse aqui. Seu com convidados. Esse aqui é meu com convidados, ele tem uma capa assim bastante atrativa, né? E instigante. Porque além do título Epitáfio, a capa é um urubu, o voo de um urubu, ele está de costas, com as asas bem abertas, e fazendo a sombra dele no concreto de um prédio que tem aqui na frente. E essa sessão de fotos se deu exatamente no ano de 2018, que é de 2018, né? Num período, digamos, de mau agouro nas coisas aqui, no armazém de quinquilharias e utopias, onde foram problemas de diversas ordens e problemas que sempre traziam em si, junto com uma questão venal, ou seja, sim, dispêndio de grana num momento em que não tinha a menor possibilidade de gastar dinheiro nenhum.
também teve 3 crises de bronquite nesse mesmo ano. E os urubus que estão sempre aqui na frente, né? E eu fotografando os bichinhos, as aves, né? E aí chegou um ponto em que eu resolvi transformar esse simbólico de Mão Agouro em arte para ver se os urubus vão cuidar de outras coisas, né? De outros afazeres e não ficar urubuzando aqui o meu armazém e a mim também, né? Com as minhas 3 crises de bronquite. E aí, bom, um nome que eu achei extremamente simpático e atrativo, Epitáfio. Então ficou Epitáfio, é um fanzine autoral, onde eu achei legal convidar pessoas. E aqui eu convidei Márcia Barbieri, Roberta Totti Daniel, Tânia Ribeiro Roxo, Tina Kurtz e o Inter Basto. Márcia Barbieri de São Paulo, a Tina também de São Paulo, é de Santo André, Roberta do Rio, Tânia e o Inter são daqui de Niterói. E aí eles aceitaram. E eu já deixo aqui mais uma vez o meu agradecimento, né, pela participação, pela confiança, né? E, enfim, aí mandaram os seus trabalhos e tá aqui, né? Eu posso ler um trecho aqui, porque esse aqui o meu é uma prosa poética. Deixa eu ver aqui onde eu estou aqui. Bem, essa minha prosa aqui chama-se Daquela Casa na Sombra de um Grito. Já começa com meus títulos, né? Então vamos lá. Daquela Casa na Sombra de um Grito. Quantos limites podem ter um nome? Quase 2 séculos sustentam a marca, significado indestrutível como genealogia de um mito. O ponto exato na arca da herança, onde passado e porvir são mútuos reflexos exaustivos, indícios de eternos passíveis, a saga peregrina de uma família e seus êxodos. A noite, como extenso dos dias, como as manhãs gestadas no ventre perene das madrugadas. O dia parido ao espanto sonoro como uivo. Manhãs, tardes e noites, a sequência constante dos dias e dias e dias. Quantos limites podem conter um lugar? Bem, eu vou parar porque ele é grande, né? Senão a gente vai ficar muito tempo. Termina. Então Sim. vamos. Quantos limites podem conter um lugar? Separam as eras, areias e asfaltos, o zinco fixado ao ferro da grade em nós de arames. De um lado, a chácara, ao seu entorno asfaltos, concretos, projetos, desenhos de porvir. As cidades não lembram de seus ontens, lembram-se apenas e por sempre dos amanhãs. Suas manhãs plenas de aços ossos e o frio da lâmina na quina de seus concretos. O trafegar insano dos veículos, tão frios e vazios quanto o seco das veias de seus condutores. A máquina emana-se do homem. O homem como sua máquina imagem em tão frágil semelhança. A chácara não sabe lá fora. Repete-se no hoje por sempre, e por sempre esse hoje será como um gemido inexpugnável na garganta de um louco. A chácara não admite o porvir fora de seus liames. As transmutações ocorrem por sempre sob tetos e céus de seus dogmas. Templos de templos firmados em divindades e tintas sociais, em aquarelas tão ralas quanto densas. Ralas na sustentabilidade de suas imagens, em tons d'água pigmentadas, fragilizados à insânia dos etos, ralas à exposição do real. Densas na pigmentação exacerbada de seus guaches em tons de sombras e medos, imagens pictóricas em definições de berros, densas nas fissuras provocadas em desassombros dos asfaltos e concretos e quilhas das obras. No centro da sala impõe-se a mesa, robusta em madeira de lei. 7 côvados têm seu comprimento, 3 côvados sua largura. Seus pés, ornados em barro, sustentam fomes e sedes dos que, em volta da mesa, acomodados em seus assentos, tantos quantos para que ocupem todo o seu redor. A fome e o pêndulo, as certezas e as dúvidas. O rangido do eixo ensurdece,
conceitos, entendimentos e afetos afetam o que a vista do ícone embaça a razão. Bandejas e potes servem aos alimentos. Cestas aguardam e ofertam os ázimos pães, tão gastos e caros. A partição eucarística. Aos homens a potência, às mulheres tão pias, o serviço da mesa. O pai e o filho e o sempre. Reconhecer. Saber do nome sua epopeia. A família é a sobra da sombra de sua marca. A mãe e as filhas mães dos pais e filhas e mães do sempre. A família é a sobra do resto, o fruto furto de suas hordas. O pânico é seu extremo. O extremo é seu entorno. O entorno eterno etéreo diz o código de suas próprias eras. Onde pais e filhas e mães e filhas. Onde pais e filhos e mães e filhos. A casa é sua própria sombra, onde suas portas rangem nevrálgicas suas dores e sentenças. O quarto, vértice do absurdo. De suas paredes germinam pelos e peles. A tinta encobre o emboço. A argamassa, como mãos, arranham seus entes. O ventre prenhe de escuros. No adro alardeia-se, sombria, a falência da imagem, arrastando o peso e o fardo das mágoas em nódoas escorridas. O tronco morto, degradada cópia. Onde sagrado? Sangrados profanos, desgastes dos montes. Naquela casa onde o ar tingia-se da cor púrpura e pesava os corpos habitados de ânsias d'alma, pronunciadas nas mais longas liturgias e suas homilias intraduzíveis, prenúncio das sequelas, mazelas, telas retintas reluzentes, tensões. Turvas visões, turvas palavras, onde tudo é tão tênue quanto o hiato momento mudo na fenda do grito. Guardar o silêncio é a angústia que arranha essa ânsia de séculos nas tormentas dos vivos. Viagem bagagem amputada para o salto. Onde é possível meta? Onde o que é angústia pede voo? E o pão, e do pão fez-se o desespero, e o grão transmuta-se em tempo, como se possível fosse. Atônitos, servos dos ecos pelos séculos dos séculos, em quase dois, no tanto do tempo que vem antes de ser e avança para o quando? No trilho das eras, na linha desse tempo, pousa solene no canto do melro, ao arrepio das ruas, ao desequilíbrio da chácara, a um portão que se fecha para um tempo que insiste em persistir. Repete-se eco perpétuo na representatividade de um nome. O sobrenome é a sombra do homem e da mulher, sua sina. Quantos séculos pode conter num século? Qual o limite do símbolo? Ainda trino passado em quase cântico por espanto das horas e horas e horas, ao fundo, distante do infinito, que é do tanto do não saber. Aquela casa na sombra ainda acende seu grito. Onde? Naquele quarto de vazios se ocultam sombras, uivos e medos. Pobre de Carvalho, esse que vos fala.